Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 27 de novembro de 2025. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, o Dr. Samuel Riema, Dr. Rafael Zulli, Dr. Vinícius Matsumoto. Também sessão a doutora Maria Cláudia, pela representação fiscal, além da presença do colega advogado, doutora Rosa Maria, que sustentará oralmente suas ações recursais. Informo que essa sessão é gravada. Após seu término, será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Solicito encarecidamente brevidade e objetividade, tanto nas defesas orais quanto na leitura dos votos. E vamos iniciar aqui pelo auto de infração 4085-082, Global Foods, Sistemas, Ingredientes e Tecnologia para Alimentos Limitada. Relatoria Dr. Zulli. Haverá sustentação oral pela doutora Rosa. Então, passo a palavra ao Dr. Zulli para contextualizar brevemente a acusação. Fica à vontade, Dr. Zulli. Voltando, bom dia a todos e a todas, né? Efetivamente, aqui nós temos que nós chamamos de misto, né? Então, ele é um ordinário e um ofício, tá? É um processo longo, perfeito, mas a acusação, eu vou ler só um trechinho, deixou de pagar imposto de ICMS no montante de X, até pouquinho, R$ 3.665,90. Pelo quê? Para questões relativas à apuração por meio de levantamento fiscal, conforme demonstrado através de demonstrativos denominados relatório de apuração de remessa, retorno de mercadorias, né, em industrialização por encomenda. Aí vem o item 2, que é deixou de pagar imposto este, sim, são 3 milhões. Feito também levantamento fiscal, também apurado com base no 509 do regulamento, por armazenagem por terceiro do levantamento específico, apuração das diferenças, anexo no demonstrativo, armazenagem por terceiros, levantamento específico, totalização das remessas e retornos se encontram demonstradas em totais de mercadorias. O outro item, que é o 3, são 17 mil e alguns reais, tá? Por não haver escriturado regularmente no FD documentos. O 4, Dr. Zulli, esse item sim. estava cancelado no Retirat, tá? Esse, Esse esse, então, 3. esse, então, no Red Hat, né, que eu falo, estava cancelado. Tu outro é receber mercadorias, tá? Também é tudo mais simples. O sexto, porque, veja bem, nós temos aqui, eu vou falar ao longo do meu relatório de voto sobre isso, né? Tá? Houve apresentação de defesa, houve, então, um regular andamento do feito, houve providências, e chegamos nesse momento da sustentação oral. Então, houve várias interferências no processo, várias petições, o que obrigou, porque eu tenho sempre uma opinião, eu digo o seguinte, houve uma nova defesa, que um relatório bem feito, ele é o primeiro passo, o primeiro degrau para se chegar a um voto preciso, tá? Teve, então, a adesão parcial, com recurso de ofício, a representação sindical se manifestou, e neste momento, então, eu abro a oportunidade para a sustentação oral, sendo certo que nos dias de hoje, como nós temos o sistema de gravação de sustentação, no passado eu digitava a sustentação oral, estava falando para a doutora Rosa, mas hoje isso se torna desnecessário, perfeito? Porque ela fica gravada e disponível no YouTube e na internet. Então, a senhora tem 15 minutos para a realização da sua sustentação oral. Seja bem-vinda e boa sorte. Fica à vontade, doutora Rosa. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, nobres julgadores dessa sexta colenda da Câmara e o digníssimo senhor representante da Fazenda Pública. Bom dia a todos e gostaria de iniciar aqui falando que nessa situação desse nosso AIM, desse processo administrativo, AIM 408502 de 2017. Dessa apresentação de sustentação oral em defesa do contribuinte no processo iniciado através desse AIM, eu quero dizer que
a máxima data vênia, insiste em falhas processuais gravíssimas e na inobservância de princípios constitucionais e tributários fundamentais, culminando com esse auto de infração, de multa, que padece de nulidade insanável. O que eu fiz um roteiro, que eu quero dizer, que eu fiz um roteiro nesse volumoso processo de inúmeras páginas, eu fiz um resumo, um roteiro, que eu peço venha em determinados momentos para ler. Porque, na realidade, tudo consta dos autos, todos esses autos de infração, com todos os requisitos e tudo mais. Mas, genericamente, é que eu gostaria de abordar, uma vez que eu só tenho 15 minutos. Então, esses argumentos que nós vamos tratar, é imperioso que a gente diga sobre as diligências e o vício do AIM, que ele não deve permanecer, porque é difícil transpor esse AIM. Então, senhores, a própria condução desse processo, ele evidencia as falhas de intransponíveis desse auto de infração. Não foram poucas as várias e sucessivas diligências empreendidas pela administração, todas com um propósito inquestionável de acertamento deste auto de infração. Ora, a necessidade de múltiplas e extensivas diligências para corrigir e ajustar um lançamento fiscal apenas nos leva a uma única e irrefutável conclusão. Essa peça vestibular, o auto de infração, veio a este tribunal incompleta, dúbia, questionável em sua essência. Não se busca acertar o que já é correto. Essa diligência, longe de convalidar o AIM, ela serve como um atestado claro da sua fragilidade inicial. Uma tentativa de conferir alguma confiabilidade a uma autuação fiscal que já nasceu destituída de clareza e precisão. Senão, não precisaria ter tantas diligências para o acertamento deste auto de infração. Então, como Vossas Excelências podem observar, isso não é apenas um vício formal, é um vício que macula a própria materialidade do lançamento, tornando-o imprestável. Essa é a teoria dos motivos determinantes e a preclusão consumativa contra o fisco impedem que este documento fundamental, que é o auto de infração, seja reparado. A posteriori, comprometendo, se for feito a posteriori, toda a segurança jurídica e a lisura do procedimento administrativo tributário. Para que a gente possa compreender melhor a minha tese, na realidade, eu coloquei em 3 pontos básicos: o cerceamento de defesa e os vícios processuais de origem, que realmente maculam o auto de infração. A inércia administrativa, que caracteriza a prescrição intercorrente, e o prejuízo injustificável ao contribuinte, que é a inversão indevida do ônus da prova. E, finalmente, eu coloco as ilegalidades supervenientes, que são reformatio impégios e a aplicação abolitio infrações tributárias. No cerceamento de defesa e vícios processuais de origem, eu tenho a destacar que a nossa manifestação de inconformidade ela foi ignorada, sem qualquer análise ou fundamentação específica, uma postura que a própria jurisprudência do STF e do STJ considera nula, como nos ensina o mandado de segurança 24.631 e do STJ RMS 25.708 do Paraná. O parecer ora atacado, ele se limitou a desqualificar nossas alegações como genéricas e protelatórias, sem enfrentar o mérito, o que perpetua a violação ao contraditório e a ampla defesa previsto no artigo 5
55 da Constituição Federal 88, o dever de motivação, artigo 50 da Lei 9.784 de 99. Agora, quanto à nulidade do AIM por vício de lançamento, eu entendo, salvo melhor juízo, que o AIM, que nós estamos tratando agora, nasceu com vícios insanáveis em sua origem. A Fazenda Pública, ao tentar corrigir o lançamento via diligências, incorreu em indevida inovação, violando a teoria dos motivos determinantes e a preclusão consumativa contra o fisco. Como amplamente demonstrado na réplica, o CARF já sedimentou que não pode o julgador alterar os fundamentos de fato do lançamento impugnado, sob pena de nulidade material, como a gente vê no Acórdão 2012-79-909. Então, soma-se a tudo isso o denominado dumping processual, que eu relato numa peça, na última peça que fizemos. Um volume massivo. O que é o dumping? É um volume massivo desses documentos de folhas, que vai de folhas 385 às folhas 1610, que foi anexado pela Fazenda, de forma desordenada e sem a devida, no nosso parecer, entende? No nosso entendimento, sem a devida correlação com o objeto da discussão fiscal. Essa enxurrada de informações desconexas, ela inviabiliza o pleno exercício da defesa e a compreensão apropriada da acusação, ferindo o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e levando à nulidade do lançamento conforme precedentes do CARF, como o Acórdão 1302-002-390, que todos esses acórdãos que eu estou citando consta na íntegra no nosso processo. Bom, a inércia administrativa. Um dos pontos mais críticos é a prescrição intercorrente, a meu ver. O AIM é de 2017, a impugnação também. Estamos em 2025 e o processo ainda não possui um julgamento definitivo, o que configura uma clara e insustentável violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo. Isso está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, 88 da Constituição Federal. O prazo quinquenal prescricional, que se iniciou após o período razoável para julgamento, já se consumou. A Fazenda, de forma simplista, afasta a aplicação da Lei 9.875 de 99, mas ignora que invocamos a analogia e, principalmente, a supremacia dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da eficiência. A morosidade administrativa, que ultrapassa em muitos 360 dias, tido como razoáveis, não pode penalizar o contribuinte. Sempre salvo o melhor juízo, e é o nosso entendimento. A inversão do ônus da prova e a prova diabólica. A administração tributária, em vez de fundamentar suas presunções, inverteu o ônus da prova, exigindo da Global Food a chamada prova diabólica. Então, comprovar fatos negativos ou de produção excessivamente onerosa é, ao mesmo tempo em que desconsiderou a documentação por nós apresentada, gera a prova diabólica. A mera existência de presunções relativas não exime o fisco de analisar as contraprovas de forma motivada, justificada, e não exime o fisco de analisar
essas situações de acordo com o artigo 142 do Código Tributário Nacional, artigo 373.1 do Código de Processo Civil e o artigo 55 da Constituição de 88. Os precedentes do TIT São Paulo, como os acórdãos 16.895 e 17.210 de 24, reforçam o entendimento de exame motivado das provas. Como eu disse, esses acórdãos, esses pareceres, estão totalmente incertos no processo. Agora, finalizando a minha argumentação, eu gostaria de analisar o reformácio impégios. A decisão de primeira instância foi parcialmente favorável à Global Food. Vejam, senhores, a sua anulação e o retorno do processo, que resultaram numa restauração de uma exigência maior, sem recurso da Fazenda e sem o devido contraditório para novas diligências, entendo que violam esse princípio basilar. Não se trata de tecnicidade, se trata de efeito prático de agravar uma situação do contribuinte, o que é vedado em sede de reexame, conforme o próprio TIT São Paulo, Acordo 1402.004 de 698 e o STJ RMS 33881 da Bahia. E, por fim, e de forma crucial, trago à baila a tese do abolitio infrationes tributária. A emenda constitucional 132 de 2023, ao programar a extinção do ICMS até 2032, revogou a constitucionalidade do regime de ICMS com efeitos diferidos. As penalidades relacionadas ao ICMS devem ser anuladas com base no artigo 106.2A do CTN, que é a retroatividade da lei mais benéfica. O Supremo Tribunal Federal, no ADI 4.294 do Distrito Federal, já consolidou que a revogação do fundamento normativo de uma penalidade exige o afastamento retroativo da sanção. Então, a Fazenda se esquiva com argumentos formalistas, mas a essência é clara. Manter sanções em um contexto de extinção programada do tributo é antieconômico, é ineficaz e abusivo. Conclusão. Senhores jogadores, as violações do princípio da legalidade, segurança jurídica, moralidade, eficiência e, sobretudo, ao devido processo legal contraditório e ampla defesa são flagrantes e reiterados neste processo. A Fazenda, em seu parecer, não enfrentou substancialmente nenhum de nossos argumentos, limitando-se a refutações superficiais que ignoram a essência das questões jurídicas apresentadas. Por todo exposto, a Global Food requer a esta colenda Câmara: 1. Que reconheça o cerceamento de defesa e a ausência de motivação justificada no parecer. Declare a nulidade total do auto de infração e imposição de multa em virtude dos vícios de origem, da impossibilidade da inovação, do dumping processual, da inversão do ônus da prova e da reformácio impégios. Que declare a prescrição intercorrente do crédito tributário pela morosidade excessiva. Reconheça a nulidade do AIN e do lançamento dele decorrente pela abolitio infrationes tributária. E, consequentemente, seja determinado o arquivamento integral do processo administrativo com o cancelamento completo do débito tributário. Caso vossas excelências assim não entendam, ou entendam pela manutenção parcial, nós requeremos que a suspensão
imediata da exigibilidade das penalidades até a extinção formal do ICMS em 2032, em respeito à razoabilidade e à segurança jurídica. E, finalmente, a Global Food confia na sensibilidade e no senso de justiça da sacolém da Câmara. Obrigada. Agradeço, doutora Rosa. Obrigado aí, principalmente por se ater ao tempo regulamentar. Peço a gentileza de silenciar o áudio e eu vou devolver. Obrigado. Vou devolver a palavra ao doutor Zuli para a leitura do voto. Por favor, Zuli. Parabenizo a ilustre patrona pela sustentação oral, pela objetividade. Perfeito? Eu fiz o seguinte: meu voto é relativamente extenso para poder abordar aquilo que contém o processo. O processo teve muitas interferências, tá? Eu fiz aqui um que eu chamo de breve histórico no andamento do processo, tipo notificação, aí protocolo da nova defesa, ou seja, estou pegando ele já no meio do caminho. As folhas 24.003, em 5/7/17, né? Tá, que é uma nova defesa, a manifestação do fisco, lá logo em seguida, o órgão julgador converteu em diligência, os autos retornaram a julgamento, se optou fazer efetivamente uma nova diligência, em seguida retorna ao órgão de julgador que converteu o julgamento em nova diligência. Olha quantas diligências foram necessárias, até pela própria interferência do advogado, tá, que efetivamente trazia reclamos, e esses reclamos foram respondidos nessa diligência, até para se evitar um cerceamento de defesa, uma falta de análise. Pelo contrário, olha, em razão da diligência veio a nova resposta de agora, já nas folhas 28.782, onde o FR autuante ratificou sua manifestação anterior, afirmando que demonstrativos genéricos não têm o condão de tipificar contradição contra a versão dada pelo fisco. Em data de 19/6/18, foi proferida a nova decisão, tá? E foram apresentadas razões ao recurso de ofício, porque ela foi parcial, e aqui eu sigo, então, até inclusive as folhas 29.092, que é uma decisão da Quinta Câmara desse tribunal, que entendeu acatar a criminal levantada em sede de recurso de ofício pela representação fiscal, aqui pode fazer isso também, a qual pugnava pela nulidade da decisão de primeira instância. Por tal razão, os autos foram remetidos à instância anterior para que fosse proferida a nova decisão. Então, veja, não posso nem falar aqui numa prescrição intercorrente, que a gente imaginaria que o processo ficaria ali estagnado, tá, sem o chamado impulso oficial. Aqui, ao contrário, só tem impulso oficial. Efetivamente, o fisco manifesta, a parte manifesta, o julgador manifesta, a Câmara se manifesta, e aí, em data de 23/9/19, tá? Como reportado, foi interposto o recurso especial pela autuada, ou seja, chegou lá em cima, está em Câmara Superior, o qual teve processamento indeferido pelo TIT, tá? Que não seria cabível naquele momento. Tá? Distribuídos os autos RO e ofício, adveio decisão no sentido de devolver os autos à primeira instância para que fosse admitido um novo recurso ordinário, uma vez que o fisco, RF, é representação fiscal, tá? Talvez não tenha acostumado com isso, já houve se manifestado em grau de recurso de ofício, admitindo o recurso ordinário, a RF manifestou-se em relação ao recurso. Então, petição protocolada pela interessada, e assim se seguiu. Na verdade, nós temos, então, preliminar, está feito esse breve resumo, eu tentei ser bem conciso, tá? Aí eu já digo o seguinte, de pronto, aqui eu abro que em sustentação oral, ilustre patrona, insiste em precisão intercorrente, porém não observe essa ocorrência ou morosidade no andamento do processo, pois ele teve várias interferências, provas, petições, insurgência do advogado, etc., e assim no pleno, por inocorrência lógica ou jurídica, corrigir, desculpe-me, tá? Afasto de plano em prescrição incorrente, não há.
do último recurso do contribuinte interposto, tá? As folhas 29.208 seguintes, muito embora possa ser um pouco confusa a indicação na sequência das peças. Para todos os efeitos, as peças de 29.208 a 29.320 refere-se ao último recurso ordinário da interessada, talvez motivo pelo qual deixou de ser processado o recurso do delegado regional tributário, que levou a uma correção por parte da adesão da diligência por esta corte. Então, efetivamente, toda leitura que se faz daquele exame do processo se verifica que ele teve idas e vidas, tá? E aqui, então, eu analiso todos os argumentos no rodeio, item 1, item 2, tá? Eu fiz a referência exatamente em relação às preliminares, tá? Muitas infrações ocorreram por equívoco provocado não pela confrontação do documento fiscal apresentado com os livros próprios, que o levantamento efetuado aqui são os argumentos, e analisei efetivamente item por item, tá? E estou afastando a todas as preliminares. Digo eu ainda, tá? Em sua última peça, última peça, folhas 29, o processo já está lá no sistema, tá? 29, vou fazer essas correções, tá? 29.517 e seguintes, a interessada refere-se a transcreve tudo outra vez, está atrás réplica em fase do parecer tal emitido pela Diretoria de Representação Fiscal da Secretaria da Fazenda e Planejamento, o qual, com a devida vênia, falha em apreciar adequadamente as teses defensoras essenciais que vieram à manutenção dos abusos de condição de processo administrativo. Aí eu faço um breve histórico processual do flagrante de cerceamento de defesa, que é a parte alega, e demais argumentos, e estou explicando um a um que efetivamente, tá, não obstante a jurisprudência que foi apresentada, conceitos, tudo, eu estou afastando por inocorrência, tá? Ainda para a prescrição intercorrente, aqui eu só voltei, lá em cima eu só chamei a atenção, porque foi algo que foi repetida várias vezes em SO, mas na prescrição intercorrente, eu digo que o argumento da recorrente, manifestamente intercorrente, inovou a tese da prescrição intercorrente, fundamentada na violação do princípio da razoável duração do processo, argumentando que o processo administrativo paralisado por anos, mas não tive paralisação por anos, tá? Com diligências conclusivas, excede os prazos razoáveis, inclusive de 360 dias. Tem uma nova legislação do IBS, tem um artigo que faz referência a isso, mas não é aquilo que ocorria na época e nem no conceito da época também. Então, eu estou falando sobre a prescrição intercorrente, o conceito, a réplica. Enfim, fiz uma análise bem estruturada sobre isso, e digo, você não pode se limitar a dizer que a questão é diversa quando o contribuinte invoca a ratio decindi, os princípios de perimentar julgamentos com inaceitabilidade da morosidade excessiva. A jurisprudência recente tem reconhecido a aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo tributário, especialmente quando a inércia, tá? Inércia, a palavra está isso, está parado. Da administração por períodos superiores a 360 dias. Esse entendimento baseia-se nos princípios constitucionais de segurança jurídica, da duração razoável do processo e da eficiência administrativa. Tá? O timeline é crucial reiterar o cronograma do AIM é de 17, a impugnação de 17, até a presente data, setembro de 25, o processo não possui julgamento inevitável, que excede muito qualquer prazo razoável. E o próprio prazo prescricional, que, conforme definido, manifestou-se intercorrente, e eu estou aqui dizendo, a representação fiscal não logrou isso demonstrar a ocorrência de prescrição intercorrente ou com conformidade do processo na sua condição. Então, eu estou afastando a prescrição intercorrente, estou afastando a questão da inversão do ônus da prova na exigência de prova diabólica e do desprezo às provas do contribuinte. Pelo contrário, elas foram analisadas, foram objeto de diligências, foram e voltaram, o fisco se manifestou, a representação fiscal se manifestou, enfim, tá? Aí eu falo um pouco da réplica que foi feita
para a ilustre advogada, perfeito. Falo novamente do Dante que processou e da ausência da clareza da acusação fiscal, ela é clara, absoluta. Tá? Então, eu estou pulando um pouquinho porque meu voto ainda está nas folhas 105, que são 204. Perfeito? Da revogação constitucional sem com efeitos diferidos de absolutórios infratributários, né? O argumento do contribuinte é sobre o abolitio infrações tributárias, argumentando que a emenda constitucional 132, que agora a reforma tributária, ao programa de extinção do ICMS até 32, veja, nós não podemos confundir, são conceitos lógicos, jurídicos, é uma questão, nós estamos numa chamada transição, tá? Eu aliás, falei sobre isso ontem, tá? Lá no Congresso. Então, efetivamente, eu estou analisando também, tá? Para afastar, perfeito? E não há uma extinção do ICMS, a não ser em 32, quer dizer, nem podemos pensar nisso, perfeito? Porque, na verdade, vai entrando um e saindo outro, entrando um e saindo outro. No primeiro momento, 1%, e continua o ICMS até a virada final, tá? Da retirada da violação dos princípios da administração pública, além das falhas específicas da refutação, parecer da Cefaz, ao endossar a condição do processo até aqui, ignora as violações dos princípios da administração pública já detalhada. Manifestação intercorrente, princípio da regularidade, também da moralidade, examinei tudo isso, falo dos pedidos do contribuinte, cada um deles, tá? E analisa e efetivamente, tá? Insista na questão da prescrição intercorrente, inclusive trouxe aqui em azulzinho para chamar a atenção e meu voto, perfeito? Eu ainda estou muito atrás aqui. Da nulidade do auto provisto de lançamento e impossibilidade de inovação, não há, perfeito? Não há, sim o acertamento fiscal, perfeito, e justifica o porquê, fala na réplica do contribuinte. O contribuinte, aliás, várias vezes, ingressa a competição repetindo aquilo que ele já repetiu há 2 anos atrás. Isso também ele provoca o que eu diria uma morosidade no julgamento, porque precisa se responder ao contribuinte. Então, aqui em nenhum momento houve a falta de resposta ao contribuinte. Ao contrário, ele sempre foi ouvido e a ele dado oportunidade. Tá? Eu não falo isso com todas as letras, mas eu explico exatamente essa ocorrência ao longo do meu voto. Andando aqui mais um pouco. Desculpe mais do que o voto realmente acabou se tornando muito, muito grande, são muitos argumentos substanciosos, e eu estou aqui passando. Vamos ver onde eu estou. Estou na 120. Então, ainda faltam quase 100. Lembra o crédito Jardino, conceitos, tá? Lembra o conceito do levantamento fiscal, tá? Eu até escrevi sobre isso, mas não vou ler. Perfeito? Todos conhecem esse meu ensaio sobre levantamento fiscal no tribunal, perfeito? Eu costumo dizer, né, enquanto estou passando, eu tenho vários, falo do vídeo processo legal, vários ensaios, os últimos 2 que eu escrevi sobre o processo administrativo no IBS, e efetivamente, estou passando aqui, e efetivamente sobre as penalidades, é interessante isso. E lembro o meu saudoso, que aliás hoje vai haver aí um encontro do tribunal aí no certo local, né? E que um grande amigo, que era o Sérgio Aprovato Machado, falecido, foi um grande juiz, um grande contador, gostava muito de ir lá, tá? Infelizmente, são lembranças isso, mas eu fiz questão de trazer aqui a excelente análise que ele faz sobre o levantamento fiscal. Ela vai ser sempre atual, tá? Eu vou descendo essa parte aqui. E aí passo para, deve estar claro que são consideradas diferenças através do levantamento fiscal somente aquelas que não podem ser identificadas em datas exatas e com fatos geradores em concreto. Essa é a conclusão mais lógica dele aqui nesse estudo muito, muito bem elaborado já na época, tá? Vou pular mais um pouquinho aqui, tá? Lembra do 150? Perfeito. E aí
assinado pelo Sérgio, meu grande amigo na época, Sérgio Aprovato Machado. Nesse sentido, com essas considerações e conclusão, afasto o argumento mesmo porque é interessado. O objetivo nada traz contra o lançamento e o levantamento, não encontra-se estudar em provas ao demonstrar a inexistência das diferenças. É a grande questão da chamada contraprova. Não há essa contraprova. Lembro outra vez daquela do DAMP, né, entrando na questão do levantamento fiscal. Lembro do 142 do CTN, também não vou ler, porque ele está plenamente, integralmente cumprido. Né? Eu tenho um parecer, eu chamo esses meus pareceres, eu chamo de ensaios, eu tenho uns 90, e um deles é sobre o 142 do CTN, tá? Do princípio da legalidade também, perfeito? Também não vou ler, né? Do reformato impégios, eu também falo sobre isso, tá? Eu vou tentar correr. Aqui, por um negócio que eu quero. E dos pedidos de requerimentos que ela repete novamente, a ilustre patrona, tá? Então, insiste no sistema dele, naquilo que foi feito e tal. Isso em 23 de setembro de 2025, agora, semanas atrás, tá? E eu estou afastando a todas as preliminares. No mérito, eu acho que o que importa também, a prova, aquilo que veio ao processo, aquilo que o fisco trouxe e tal, eu analiso cada um dos itens, tá? No recurso do ofício, trata-se de recurso do ofício deposto, tá? E aqui o caso, não é uma colocação que foi feita pelo ilustre patrono, tá? É o caso que acontece, que o recurso de ofício vem exatamente do próprio julgador de primeira instância, que tem esse dever legal, tá? Ele foi interposto, está lá nas folhas 29 e 118 seguintes, perfeito? Porque foi julgado parcialmente, aí teve o item 3, não foi julgado por ter sido excluído no RET-RAT. Os itens 2, 5, perdão, 6 e 7 e 8 foram julgados procedentes, sendo que quanto ao item 5, foi aplicada a retroatividade mínima da lei que previu uma penalidade menor para a inflação narrada no citado item, e quanto ao item 8, foi feito um ajuste nos juros incidentes no subitem 8.3. Então, fiz essa análise, tá? O item 1 e 4 foram julgados parcialmente procedentes quanto ao mérito, sendo que, para o item 4, também foi aplicada a retroatividade benigna da lei que previa uma penalidade menor para a infração nele descrita. Os itens que tiveram redução no crédito tributário, originalmente constituído, cuidam de seguintes infrações. E aqui eu digo ela, não que se refira ao item 1, no que se refere. Então, eu falo, e cada um dos itens, analiso cada um dos itens, tá? A que me referi, o 8.33, né? E conforme se observa as folhas tais, a autoridade fiscal concordou com todas as reduções levantadas a cabo pelo ilustre juiz julgador, de tal sorte, com base nas razões apresentadas na ordem de espécie defensória, na manifestação da ocorrência do autuante, correta a conclusão a que chegou o julgador. Resultado, tá? Que a RS assim concluiu. Item 13. Ante o explanado, somos pelo desprovimento do presente recurso de ofício, pugnando para a manutenção do decidido pelo juiz OCO. Adopto e concordo com referida conclusão, motivo pelo qual nego provimento ao recurso de ofício, mantendo nesta parte a decisão recolhida. E aí eu já passo o recurso ordinário e digo que, como me referi, passo a analisar cada um dos itens. Eu gosto muito de deixar eles tudo separadinho, como eu disse, né? Essa organização. E no exame no mérito, o julgamento do lançamento da sua versão retificada, tá? Parcialmente promove interposto necessário competente recurso de ofício. Tá? E aí eu falo da procedência do item 1.1, parcial, a integral, o item 4, tá? E busco situar cada um desses itens. Tá? Lembro o artigo 138 do e digo, não se considera espontânea denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento, porque aí se reclama. Perfeito. Também há um reclamo, tá, que não se faz mais, que é ampliar seus defeitos, uma vez que seu conteúdo resta fora do mundo jurídico,
Tá? Então, uma vez que anulada a decisão anterior, né, ela não está mais no mundo jurídico dos efeitos e analise, então, o item 1, tá? E mantenho, perfeito, do jeito que foi decidido, o levantamento fiscal, aquilo que manifestou-se o fisco, o contribuinte e a representação fiscal, tá? Eu detalho, tá? No item 2 eu faço a mesma coisa, item integralmente mantido, perfeito, estou mantendo também, tá? Falo do rol das operações de remessa de retorno, onde as operações são codificadas por cores para facilitar a visualização. Preto para 2013, azul para 2014 e vermelho para 2015. Nesse sentido é que o levantamento e as divergências foram efetivamente apuradas no demonstrativo de levantamento, apuração das diferenças de folhas 401, segundo o qual, a partir dos saldos de inventário e dos movimentos de remessa de retorno, foi possível identificar o quê? Inconsistências. Tá? Neste ponto, com relação às diferenças apuradas, confirma a fiscalização que o levantamento fiscal está correto, isto porque foi solicitado ao contribuinte que elaborasse um levantamento comparativo dual, tá? Está muito em moda essa palavra dual hoje, né? Utilizando os valores dos estoques iniciais que levaram a serem diferentes daqueles que foram posteriormente alegados com sua escrituração contábil. Então, eu analiso isso também, trago questões sobre o 373 do CPC. Né? Eu gosto muito de analisar essas questões do CPC, o ônus da prova, que cabe ao contribuinte e tal, e tem a parcela do fisco, o fisco incumbe provar, e a parte, tá? A descrição, eu sempre faço questão de lembrar duas coisas, o 509 e o 509A, que veio com a modificação da 18.000, tá? Que é aquela lei famigerada, né? E trouxe isso também, que foi ótimo, que definiu. A ausência de recolhimento do diferencial de alíquota também abordo, tá? Abordo o item 4. Nossa, bom, estou chegando ao fim. No que se refere ao item 5, receber mercadorias, também fala para esse item, foi considerado procedimento integral, como especificado no corpo do AIN, tá? Recebimento, também analiso, estou então mantendo. O item 6, falo do recurso ordinário, lembro dos argumentos, respondo, lembro a decisão importante, a decisão normativa número 6, 2015, o comunicado 15, 2015, tá? Vedo a emissão de nota fiscal complementar de importação para fins diversos das bases de cálculo do imposto, anexo 1 da fiscalização, cita as respostas da consulta, a situação é bem clara, lembro aquilo que fala o culto julgador também, que analisou muito bem essa questão. O item 7, veja que são muitos itens também, né? A questão do Siscomex. Lembro que falou também novamente o julgador, né, na sequência. Está chegando ao fim, vamos ver. O item 8. Né? As manifestações, o Red Hat, que ocorreu, né? Como tudo isso ocorreu. Lembro os demonstrativos, analiso o demonstrativo, tem um ponto aqui que eu falo, foram excluídas os demonstrativos originais, as notas fiscais de emissão número tal, listo as notas fiscais que foram excluídas para poder contextualizá-las, tá? Faz um resumo geral daquilo que aconteceu nesse ponto, a conclusão específica. Puxa, está chegando. E aí eu digo, mantenho, portanto, o referido item 1, negando o provimento ao recurso ordinário, o 8,
negando o provimento ao recurso ordinário. E aí, por fim, eu passo a fazer aquilo que eu sempre falo em referência a outras matérias. Não observo outras matérias a serem examinadas, sendo que algum outro argumento foi anteriormente debatido e analisado, diferente que tem uns processos que súmula 10, olha, aqui eu digo períodos fatos anteriores a 1/11/17, ou seja, da vigência do decreto 62761 de 17, aplicável à súmula 10, assim entendemos, conhecendo essa parte do recurso ordinário, ele conceder parcialmente para que fique consignada a limitação à taxa Selic. E aí eu digo, olha, aqui fica mais importante aqui. Conheceremos os recursos, procedência parcial do item 1, procedência integral do item 2, procedência parcial do item 3, aliás, 3, 3, né? 4, 3 foi objeto de retificado, na sua versão retificada, quanto ao imposto exigido, determinada a redução da multa aplicável em função da retroação benigna da penalidade aplicável, cuja alíquota foi de 150 para 100%, procedência integral do item 5, procedência integral dos itens 6 e 7 e procedência integral do item 8. Recurso de ofício. Sendo que, embora conheça o recurso de ofício, a ele nega o provimento para, na esteira do parecer da representação fiscal, posto que o custo do jogador, após realizar a devida análise de toda a matéria, bem concluiu por efetuar os necessários afastamentos e a adequação. Então, conheço do recurso ordinário, porém, após a análise do recurso e provas quanto ao mérito, nega o provimento, porém, no caso aplicando a súmula 10 reformada. Tentei fazer aqui um bem bolado resumo, porque senão nós iremos ultrapassar as 2 horas da tarde. Muito obrigado, e assim que eu volto, qualquer coisa eu volto e esclareço. Eu vou registrar o voto. Perfeito. Agradeço, Zuli. Não esquece de registrar como parcialmente provido o Sim. ordinário, tá? Em debates, só queria pontuar brevemente antes de ouvir os colegas, não há prescrição intercorrente mesmo, tá? Conforme súmula 4 do TIT, é uma questão simulada, a gente não pode falar de outra forma. Além do mais, não houve inércia, que é o que configura realmente a prescrição intercorrente. Houveram sim muitas idas e vindas, mas nunca é inerte o processo por mais de 3 anos. Isso eu conferi. Não há abolitio infraciones, eis que nos termos do 144 do CTN, o lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. A substituição do IBS, do ICMS pelo IBS, nada altera aqui com relação a esse lançamento de ofício. Não há dumping processual. Os documentos iniciados das folhas 385 traduzem materialmente o próprio lançamento, o levantamento fiscal do item 2, com listagem de estoque, entrada, saída, ou seja, são documentos essenciais à instrumentalização do lançamento de ofício. Então, a insubsistência do auto de fração se daria justamente se faltasse esses documentos. A inclusão deles, obviamente, dá materialidade ao lançamento. Não há reformar impérios, a retificação primeiro que minorou o auto de infração e a adesão à COA, que antes cancelava o auto de infração e após anulação manteve-os, traduz primeiro um acatamento da decisão colegiada, né, que cancelava aquela primeira decisão por vício de fundamentação, e após retorno à DTJ, o julgador acolhe e reviu seu posicionamento, tudo em observância ao seu livre convencimento motivado, e inclusive justifica o entendimento que era anterior e justifica o porquê ele está mudando o entendimento dele. Isso consta do voto. Inclusive, é um voto muito, muito, muito bem fundamentado. E por essas razões, eu estou acompanhando o voto do Dr. Zuli, tá? Doutora Maria Cláudia, pela representação fiscal. Tem alguma consideração? Eu parabenizo aí o Dr. Zuli pelo voto, mas nós estamos de acordo, né? Porque o recurso de ofício fez algumas reduções e aplicou retroatividade, né, benigna de algumas leis aí, além de considerar alguns ajustes feitos pela fiscalização.
Então, nós até propugnamos pelo desprovimento desse recurso de ofício, e em relação ao recurso ordinário, deve ser mantido o que remanesce aí das acusações, como muito bem analisado aí pelo Dr. Zulli, tanto em relação às infrações de levantamento, de inidôneo, né? Porque esse auto contém infrações bem diferentes, né? O fiscal, ele meio deu uma economizada, mas colocou 8 infrações bem distintas. Então, não tenho maiores comentários. Acredito que o voto elucidou aí as questões. Agradeço. Eu Doutor estou tendo Samuel, dificuldade com a internet e a ligação da Fazenda para registrar o voto. Eu estou saindo do sistema e voltando, tá? tá ok. Doutor Samuel, alguma consideração? Bom dia a todos, sem consideração, presidente. Doutor Vinícius, alguma consideração? Gostaria de congratular o ilustre relator pelo voto minucioso, extremamente detalhado, que eu tive a oportunidade de ler na íntegra. Concordo também com as manifestações do outro presidente, e vou acompanhar o voto, integralmente o voto do relator. Perfeito, agradeço. Só aguardando aqui o doutor Zúlio conseguir registrar. Bom, eu saí, estou entrando novamente. Ele é muito comprido, então talvez por conta disso ele esteja. Mas eu acho que não. Hoje de manhã eu já tive algum probleminha para entrar no sistema. Ele estava caindo. No IBS nós vamos mudar um pouquinho isso, porque tem uma regrinha lá que cada acusação tem que ser feito um auto. Olha, eu recoloquei, agora vamos ver se ele vai gravar. Não, ele voltou isso. Portal da Fazenda, aguarde. Tem que aguardar. Aguarde. A página não está respondendo. Vou tentar mais uma vez, senão eu vou deixar o voto que tem lá, que Você fez é quase idêntico. ajustes redacionais, né? É, Talvez seja melhor tentar registrar o que já estava lá, porque realmente está no é o que eu sistema. vou fazer. Se eu não conseguir, eu vou deixar e pronto. Não tem aquela minha primeira fala da prescrição intercorrente, mas efetivamente ela no meio do caminho eu coloco. Vamos ver se ele continua aqui. E realmente, é tanto que eu entrei na página do voto aqui agora, ele não foi. Só um segundinho. Olha, ele aceitou que estava lá, tá? Ok. Hum, O problema é de conexão mesmo. Vamos lá. Recurso ordinário. Conhecido e
parcialmente provido. Tá? Recurso de ofício. Cadê aqui? Conhecido integralmente e não provido, tá? Pronto, registrei assim, sem aquele trechinho que eu tinha colocado sobre a prescrição intercorrente, que também não vai alterar, porque no meio do caminho eu falei bem sobre ela, tá? Eu, às vezes, Perfeito. não gosto de falar sobre a nossa súmula, eu gosto de analisar a questão da se tem ou não ocorrência da prescrição intercorrente, se houve Verificação falha de da quórum. administração. Todos confirmaram. Votação iniciada. Todos votaram. Encerra a votação. Em síntese, prevaleceu o voto do relator, que desproveu o recurso de ofício, ou seja, manteve as reduções promovidas pela decisão de primeira instância, e desproveu o recurso ordinário no mérito, mas determinou a redução dos juros à Selic. Tá certo? Então foi assim que votado. Agradeço, doutora Rosa, pela presença. Obrigado, doutor. Tenha um bom dia. Doutora Rosa, desculpe-me pela longevidade do voto, mas efetivamente eu gosto de analisar item por item. Parabenizo pela sustentação oral e pela insistência no processo. Obrigado. Até uma Eu que próxima. agradeço. Até breve. Bom dia. Seguindo aqui, auto de infração 453.557, Antônio Augusto Rodrigues Cruz. Minha relatoria, o voto já está registrado aí. É um caso muito simples, envolvendo emolumentos e contribuições. As acusações, né, são de falta de recolhimento dos tributos incidentes sobre prestações de serviço notariais e de registro. Está dividido por itens porque dizem respeito à parcela devidas ao Estado, à Secretaria da Fazenda e à Santa Casa de Misericórdia, tá? Mas basicamente são emolumentos e contribuições aí que não foram repassadas ao ente público, tá? Ocorre aqui, e daí a simplicidade do voto, de que o mérito em si não é contestado, tá? Não há preliminares, né? E a recorrente ela não combate o mérito infracional, já se constando pela adesão recorrida que o autuado sequer contesta a prática das infrações, tampouco apresenta qualquer documento para rechaçar as acusações, furtando-se as questões de mérito. Trata-se, pois, de acusações fiscais que são não controvertidas portanto, devem ser mantidas. Então, alegações só marginais com relação à suspensão da exigibilidade, que não há nada a se deferir, sendo que tal suspensão é um reflexo processual lógico da pendência, né, do recurso administrativo. A alegação de multa confiscatória, digo, sem maiores digressões, né, porque o afastamento dessas normas, né, que estipulam penalidade colide com o artigo 28 da 13457, alega juros confiscatórios, dispondo a recorrente que ao aplicar os juros um percentual mínimo de 1%, em alguns meses essa taxa equivale a mais de 5% da variação da Selic. Digo que, ainda que razoável em sua pretensão, tens por certo que a Lei 11.331 de 2002, que dispõe sobre emolumentos relativos a atos praticados pelos serviços notariais de registro, prevê em seu artigo 16, parágrafo 1º, que a taxa de juros é a Selic, mas pontuando seu parágrafo 3º, que em nenhuma hipótese a taxa de juros poderá ser inferior a 1% ao mês. Trata-se de norma válida, vigente e eficaz, não podendo ser afastada por órgão de julgamento, não se aplicando nem mesmo por analogia à súmula 10 revisada, que prevê, né, os juros aplicáveis ao montante de imposto, a taxa Selic, ou seja, referindo-se à súmula explicitamente a imposto.
tributo de distinta natureza jurídica dos emolumentos, esse aqui com natureza jurídica de taxa. Por fim, quanto à alegação de não incidência de juros sobre a multa, dispondo que não poderia incidir a multa de forma retroativa dado o lançamento, anota que o lançamento de ofício em seu item 3, no campo observações, dispõe que a multa deverá ser aplicada sobre o valor dos emolumentos atualizados nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 do Decreto Estadual 56686 de 2011, dispondo que as multas referidas nos incisos 1 e 2 do artigo 9º devem ser calculadas sobre os respectivos valores de emolumentos atualizados, que por sua vez dispõe que, e o artigo observado o artigo 12, que por sua vez dispõe que a atualização dos débitos relativos ao emolumento será calculada mediante incidência de juros de mora. Assim, encontra-se normativamente legitimada a atualização do valor básico da multa, conforme parágrafo 2º do artigo 10 do Decreto Estadual 56686. Então, em resumo, não há muito o que se fazer. Por isso, conhecido recurso ordinário e neguei provimento. Foi assim que votado. Doutora Maria Cláudia, tem alguma consideração nesse caso? Não, processo muito simples, né? Não tem, ele só alegou multa e juros, então não tem maiores considerações. Parabenizo o doutor pelo voto. Agradeço. Doutor Samuel? Sem considerações, presidente. Obrigado, doutor Zulli. Abri meu microfone. Sem considerações, o processo é efetivamente simples, na verdade, quanto ao mérito não tem absolutamente nada, né? A única coisa que eu observo é que nos últimos tempos, essa questão, vou observar duas coisas, tá? Objetivas. E nos últimos tempos, essa ação, né, contra as taxas e não pagamento de taxa, não repasse de taxas, a representação pode, inclusive, confirmar isso, tem sido recorrente, né, em vários autos. E aí, ontem eu ainda brinquei o seguinte, que o Tite, sem dúvida, com a reforma tributária, com o IBS, ele vai ter uma sobrevida, sem dúvida, tá, em relação a taxas, ao ITCMD e ao IPVA, porque a cada dia que passa, efetivamente, nós vamos ter aí o tempo de autuação desses 5 anos, mais a decadência, né? Perfeito? E ainda vamos sobrar por muito tempo, ou seja, vamos estar aí junto do Tite há bastante tempo, aí no futuro, né? Por conta disso, porque eu não sei o que aconteceu de repente, o que não era comum, tá? Era difícil você ver um problema com cartório. Hoje eu tenho visto aí a 3x2, ao menos acho que eu joguei 2 ou 3. Tá? Vou concordar, não tenho dúvidas. Perfeito. Agradeço, doutor Vinícius. Realmente ficou. Eu assustei quando comecei a ver o AIM, é diferente do que a gente está acostumado, mas por fim os fatos infracionais eram controversos. E parabenizo o ilustre relator pelo voto extremamente preciso, o qual vou acompanhar. Agradeço, doutor Vinícius. Então, encerra aqui os debates e passa a verificação do quórum. Interessante que nesse processo, quem anulou a decisão foi aquele colega que nós falamos dele hoje de manhã, doutora Maria Cláudia. Você viu que foi o Silvio Naga? Acho que eu vi depois. Em votação. Todos votaram. Encerra a votação. Prevalecendo aqui o voto do relator, que conhece e desprovê o recurso ordinário. Inclusive, eu escolhi esse processo aí para a pauta para se contrapor ao voto do Dr. Zulli, né? 200 folhas de um lado, 2 folhas de outro, para a gente ter controle do tempo, tá? E com isso a gente conseguir encerrar no tempo, tá? Eu estou encerrando aqui a sessão de julgamento, para que seja gerada a ata. Agradeço a todos os colegas. Peço ao Oswaldo, por gentileza, para encerrar a gravação.
Olha, eu vou dizer que eu vou querer que